Meus irmãos, eu peço que nessa hora abramos nossas Bíblias no livro de Josué, no texto que o nosso pastor já leu. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, meus irmãos, e foi muito contundente a inspiração desse texto e dessa história para uma ministração nesta manhã, e eu quero reler com a igreja novamente. Livro de Josué, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Nós iremos ler e meditar juntos em alguns pensamentos que o Senhor trouxe ao meu coração ao longo desses últimos dias. Josué capítulo 4, a partir do versículo 1, e eu leio na Nova Almeida atualizada. A palavra de Deus diz assim, meus irmãos: quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué dizendo: escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando os seus filhos perguntarem: o que significam estas pedras para vocês? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. A igreja pode dizer amém? Meus irmãos, está diante de nós um texto muito marcante da história dos filhos de Israel. Estamos aqui, meus irmãos, num período de transição de liderança, começando agora uma nova história, um novo capítulo na história e na jornada, na peregrinação dos filhos de Israel. Desta vez, uma nova liderança guia aquele povo. E este texto do capítulo 4, ele se insere justamente na travessia do Jordão, o primeiro grande desafio após a morte de Moisés. Josué agora é o líder daquele povo, e ele liderará este povo numa jornada ainda não realizada, desafios ainda não vistos. É interessante que no capítulo 3, do versículo 4, Deus fala para Josué dizer ao povo: eu vos farei andar por um caminho que vocês ainda não andaram. É a ideia de que havia uma realidade nova, novos desafios e um novo tempo. E o começo desse novo tempo foi marcada por esta travessia do Jordão. O Jordão era o rio que estava posto em plena enchente que tomava todas as ribanceiras daquele grande rio. O período da colheita, naquele período, naquela geografia, era um período em que o Jordão estava muito cheio. Portanto, ele está posto e era impossível os filhos de Israel passarem ao outro lado, sem que um grande e portentoso milagre acontecesse. Pois muito bem, Deus se propôs a realizar esse milagre. Aquele milagre não só afirmava a liderança de Josué, e aqui há uma clara similaridade com o começo da peregrinação dos filhos de Israel sob a liderança de Moisés, que também foi marcada por um grande milagre, dessa vez a travessia do Mar Vermelho. Os irmãos conhecem. Assim que os filhos de Israel saíram do Egito e entraram na peregrinação do deserto, o primeiro grande desafio foi atravessar o Mar Vermelho. E agora, de uma maneira muito semelhante, Deus introduz Josué, juntamente com os filhos de Israel, para experimentar novamente
um grande milagre dessa natureza. Humanamente é impossível, ou era impossível isso acontecer. Os irmãos leem o texto e sabem que foi uma intervenção de Deus. Os sacerdotes pisam na água, e à medida que a arca com eles é levada, a água, ou as águas que vêm do lado de cima, elas param e ergue-se uma grande parede. E agora ficam, meus irmãos, em pé enxuto no meio do Jordão, em plena enchente. Que coisa maravilhosa! E aí é aquele momento em que os sacerdotes, no meio do Jordão, com a arca posta, eles param no meio do Jordão, e a multidão dos filhos de Israel, que contava-se os milhares e milhões, atravessam a pé enxuto aquele grande rio em plena enchente. Deus não quis que aquele evento ficasse apenas como um fato a ser narrado, de pais para filhos, uma memória que talvez se perdesse, fosse distorcida ao longo do tempo. Ele orienta Josué a algo muito importante. Ele diz: Josué, reúna 12 homens, um homem de cada tribo, e vocês irão ir adiante do povo, chegar no meio do Jordão, tomar 12 pedras, cada homem uma pedra grande, bruta, colocar nos ombros. 12 pedras serão tiradas do meio do Jordão. Vocês levarão essas pedras nos ombros com vocês. Haverá um porto, um lugar de estabilidade que será em Gilgal. E lá nesse lugar, cada um desses homens colocará a sua pedra, uma sobre a outra, e farão desse amontoado de pedras um monumento histórico, um memorial, porque ficará lá, resistirá ao tempo, e daqui a muitos anos, vocês não estarão mais aqui, nenhum de vocês. Os filhos de vocês andando por ali vendo aquele amontoado de pedras, e sem saber o significado daquilo, mas reconhecendo que há uma sacralidade posta ali, porque ninguém toca, ninguém mexe nessas pedras, ninguém as tira dos lugares sobrepostos que cada uma está. Perguntarão aos seus pais: pai, por que essas pedras? Porque nunca ninguém tirou dali. Porque essas pedras resistem ao tempo, estão ali como um monumento sem sentido e sem razão de ser. Os seus pais dirão: filho, estas pedras foram tiradas do meio do Jordão em plena enchente. Houve um dia que o nosso povo, que os nossos pais passaram no Jordão em plena colheita, totalmente cheio e tomando todas as ribanceiras. O Deus dos céus, o Deus de Abraão, abriu o Jordão. Passamos em pé enxuto, e do meio do Jordão levamos essas pedras, para que nunca se esqueça aquilo que Deus fez pelo seu povo. Meus irmãos, lendo esse texto, o Senhor trouxe um confronto ao meu coração sobre esse memorial maravilhoso que nós levamos na história, na vida, na jornada com Deus. E eu senti como que Deus confrontando o meu coração a esse resgate de uma espiritualidade da memória, de uma memória que precisa conservar-se viva, concreta e, sobretudo, comunitária, coletiva. E quando Deus inspirou meu coração a esta mensagem, eu não deixo de fazer as conexões devidas com o nosso tempo e ver a grande relevância dessa mensagem para os nossos dias. A mensagem que traz, meus irmãos, o aprendizado que toca a necessidade de memoriais, de marcos, de marcas, lugares, objetos, coisas que materializam nossa jornada, às vezes cicatrizes no nosso próprio corpo, e sempre que a gente olha, aquilo fala da história, de onde andamos, do que vivemos, do que enfrentamos, mas sobretudo, de quem é o nosso Deus. Sobrevivemos, chegamos até aqui.
Eu tenho certeza que cada um que já viveu esta caminhada com Deus, traz consigo marcas de milagres, de intervenções, marcas do toque de Deus. E isto é essencial para os nossos dias, meus irmãos. Nós vivemos dias em que a caminhada cristã tem sido reduzida a episódios emocionais desconectados. Cada culto se torna um evento em que a experiência daquele dia e daquele momento é isolada. E assim nós vamos perdendo a consciência de que estamos num processo, num caminho. As coisas estão ligadas umas às outras. Passado, presente e futuro, meus irmãos, é um fio que não se quebrou. E Deus está nos chamando a pensar sobre isso, porque essa fragmentação, ela nos enfraquece. Ela compromete nossa memória. E uma memória comprometida afeta, sobretudo, a identidade. É interessante, há muito se fala hoje sobre memória religiosa. Aqui tem um especialista nesse tema, o professor Breno escreveu obras sobre isso, e de como a ausência de memória é comprometedora da identidade. Imagine uma pessoa desmemoriada, não sabe o nome, não sabe de onde veio, não sabe quem é seu pai, não sabe qual é a sua cidade. Assim, hoje, são muitos cristãos sem identidade, porque não tem memória construída, não tem memoriais na história, não tem marcos na sua própria jornada, vive a experiência de cada dia, de cada culto, a emoção de cada momento. E aí, meus irmãos, isso nos faz ser filhos de uma geração marcada pela inconstância, pela volatilidade, pela superficialidade. As pessoas vão trocando experiências profundas por registros temporários. O que são as selfies? Os momentos felizes, meus irmãos, que se isolam em fragmentos da nossa história, mas não diz sobre um caminho. Não são pedras que contam histórias reais, até porque normalmente são imagens produzidas, artificiais. Nós não queremos pedras brutas na imagem, nós queremos a melhor foto, o melhor cenário. Nós, inclusive, editamos a imagem, tiramos todas as falhas que estão ali, para que pareça a melhor imagem para os outros. Nós casamos, nós celebramos em família, e esses momentos estão perdendo o significado, porque tudo parece que gira em torno da imagem. A gente vive nesse ambiente celebrando casamentos, e a gente chega a se perguntar se aquele casamento tem importância em si, porque parece que tudo agora se torna em torno da filmagem que está sendo feita, das fotos que precisam ser tiradas. E aí tudo agora é subordinado a isso, o horário da festa, o jeito, a posição, tudo que se coloca. E aí você chega a pensar se, por muitas vezes, não estamos compondo uma peça de pura teatralidade, que nada mais é do que um meio para o fim, que é mostrar a melhor imagem. Mostrar o momento mais lindo, mais esplendoroso, mais impactante. E aí eu me pergunto, cadê a vida real? Cadê a realidade? Cadê a memória de fatos, de experiências que acontecem no chão da vida? Meus irmãos, e nessa ideia de parecer bem, de parecer forte nas redes, nós vamos vivendo vazios por dentro, sem marcos reais, sem experiências reais com Deus. E aí eu sinto que essa história, ela desafia o nosso tempo. A história da travessia do Jordão. E ela desafia, sobretudo, um contexto em que parece que preconiza uma cultura do esquecimento. Nós vivemos sob o império da atualização constante. Aliás, isso vira, dia após dia, síndromes, problemas emocionais, pessoas que se sentem desconectadas se passar 2 minutos sem estar acompanhando as notícias. Já se dá nome para isso, porque tudo muda tão rapidamente. Já é lema de rádios, de emissoras, em poucos segundos, tudo pode mudar, tudo pode acontecer. E a gente vive essa sensação de que desligou 1 minuto, o mundo já mudou tanto que você já não consegue mais ligar esses fios e conectar o antes com o agora e com o depois. Nós vivemos, meus irmãos, memórias que se apagam na rolagem do feed. Já viu isso? A gente vai passando, ficou para trás. Não há espaço para cultivar marcos da fidelidade de Deus. Mas esse tempo, meus irmãos,
ele é confrontado com a história do Jordão, porque na história do Jordão, nossa pressa, meus irmãos, precisa dar lugar a um chamado de Deus, a parar e lembrar. Deus faz o povo parar no meio do milagre. Pare, toma as pedras. Nós vivemos correndo de uma vitória para outra, e às vezes nem temos tempo de celebrar, de refletir, de anotar, de contar, de saborear. Já estamos pensando no outro dia, na próxima batalha. E aí tem gente que está energizado com essa adrenalina. Meus irmãos, nessa dificuldade de permanecer, nós vamos perdendo a capacidade dos memoriais que ficam, que se estabelecem e resistem ao tempo. Memoriais para sempre, contrastam com essas experiências que duram apenas poucos segundos, e a gente já quer outra, já quer outra, já quer outra, já queremos injetar mais emoção, mais adrenalina, mais um culto efusivo, emocional, mais louvores que toquem a gente, e vamos fragmentando a vida de momentos em momentos, e não temos percebido que é preciso estabelecer marcos, não só para nós, mas para aqueles que vêm depois trilhar o mesmo caminho e a mesma jornada que nós estamos trilhando. Essa história confronta, meus irmãos, a fé performática dos nossos dias, a fé performática das cenas, das poses, das legendas, que muitas vezes não tem nada a ver com a vida real. A aparência, meus irmãos, que muitas vezes ignora o coração, porque em muitos casos as pessoas vivem vidas sem testemunhos profundos. É incrível como a superficialidade do tempo produz pessoas superficiais. Há um autor famosíssimo, que inclusive trabalhou muito no ambiente universitário, chamado Francis Schaeffer, e ele tem uma obra chamada Viciados em Mediocridade. É uma obra impactante, e é uma crítica tão contundente que a gente lê essa obra, e a gente tem a impressão que Francis Schaeffer estava vivendo esse tempo agora, em que as pessoas valorizam tanto a imagem, a cena, aquilo que é produzido, aquilo que causa impacto, e vão perdendo a conexão do chão e da vida concreta, meus irmãos. Chega de aparência, chega de estar preocupado com o que vão pensar, chega de produzir a imagem para figurar e aparentar quem você não é. Deus te chama esta manhã para pensar a vida real, os marcos e os memoriais reais que ilustram, que orientam, que guiam não só a tua jornada, para os desafios e as batalhas que você ainda irá enfrentar, mas também é marco para aqueles que virão depois, para saber que na tua história Deus esteve contigo. Tu és portador de milagres. Quantos podem testemunhar isso esta manhã? Por favor, levante as mãos e agradeça a Deus com glória a Jesus. Mas esse tempo também, meus irmãos, e essa história confronta a falta de legado. Muitos cristãos estão perdendo a capacidade de contar histórias. É da nossa cultura e da nossa história. Tempos passados, famosos cultos de testemunhos. Eu lembro no meio da semana, aquele culto, os irmãos vinham e contavam suas histórias, os milagres recebidos, as causas respondidas. O ciclo de oração tem sido um espaço tão maravilhoso, que retrata esses testemunhos, e a gente vê o impacto disso nas redes sociais, e eu tenho orado a Deus para que isso não seja apenas um momento de impacto que passe, mas que sejam marcos na vida de quem recebeu, e marcos na vida de quem ouve, porque nós precisamos falar sobre isso, meus irmãos. O silêncio dos pais, que tem produzido filhos que não conhecem a Deus e a palavra de Deus. Nossa individualidade, o nosso individualismo, meus irmãos, precisa ser confrontado com essa história, que nos convida a uma memória coletiva. As pedras, percebam, eram para todas as tribos. A fé verdadeira, ela abençoa a comunidade e prepara a próxima geração. Moisés passou, Josué chegou, outros líderes virão, e Deus está dizendo: vocês não estão no vácuo da história. Existe um antes e existirá um depois. Estabeleçam pedras para que os filhos de vocês continuem
sabendo o tamanho do Deus de vocês. Aleluia. E aí eu queria olhar para 3 verdades sobre esses memoriais de Deus. E há aqui um importante memorial, que é o monumento da travessia do Jordão. É interessante que eu não li isso, mas Deus não pede aí só um monumento, pastor Antônio José. Deus pede 2 monumentos. Deus pede um monumento de pedras tiradas do Jordão, para ficar à vista de todos em Gilgal, mas Deus pede um monumento para ficar no meio do Jordão. Deus também disse a Josué: pegue pedras e amontoe no meio do Jordão. E eu fiquei pensando, mas para que serve um monumento no meio do Jordão, que ninguém vê, que não vai estar à vista de ninguém? E aqui há um simbolismo espiritual grande, porque tudo que acontece com Israel, como povo, meus irmãos, são simbolismos proféticos do Israel espiritual que somos nós. A travessia do Jordão simboliza a experiência do batismo nas águas. E aqui há o cumprimento profético dos 3 acontecimentos do batismo: morte, sepultamento e ressurreição. O marco que fica no meio do Jordão é o simbolismo da morte e sepultamento. O marco que vai e fica posto em Gilgal e que marca a retomada e o recomeço do povo é o simbolismo profético do novo nascimento, da nova vida. Inclusive Josué e Yeshua é uma variação do nome de Jesus, que significa salvação. E aí, quando a gente olha para as verdades sobre esse memorial, a primeira delas é que os memoriais, eles nos chamam a lembrar da fidelidade de Deus no meio da crise. Perceba, e esta crise, ela está logo aposta, meus irmãos, no caminho, à espreita, num futuro breve. O povo está prestes a enfrentar guerras, muralhas, gigantes. Deus sabe que, assim como o nosso coração, o coração desse povo é duvidoso, é inconstante, é inconsistente. Por que esse monumento? Porque as batalhas virão. 7 nações ladeiam aquele território, poderosíssimas, exércitos invencíveis estão ali postos. E Deus está ensinando o povo: coloque este monumento de pedras lá, porque no dia das grandes batalhas, em que vocês se acharem pequenos, incapazes, vencidos, insuficientes, ao olhar para as pedras, vocês lembrarão o tamanho do Deus de vocês. No dia em que vocês tiverem o coração esmaecido de medo e achar que os desafios que estão postos são maiores do que vocês, são mesmo, mas não maiores do que o Deus de vocês. E para não esquecer disso, olhe para as pedras, porque as pedras dirão o que o Deus de vocês é capaz. O Deus de vocês que abriu o Jordão, abriu o mar, o Deus de vocês que levou vocês com braços fortes durante 40 anos no deserto, será poderoso para cumprir cada palavra que Ele falou ao seu servo Abraão, e vocês não poderão se esquecer disso. E aqui está a importância dos marcos, porque nós fatalmente lidaremos com novas batalhas. Eu queria poder lhe dizer, minha irmã, que esta guerra que a senhora acabou de vencer é a última. Provavelmente não será. Eu queria lhe dizer, meu irmão, que esse gigante que você venceu essa semana foi o último. Aliás, se tivesse sido o último, qualquer hora Jesus te chama. Porque depois do último gigante só falta a gente ir para lá, gente. Porque se a gente permanecer aqui, virá mais gigantes, virão mais batalhas, virão mais lutas. E você precisará agora, nessas novas lutas, olhar para as cicatrizes. Você foi cirurgiado e agora está diante de novos diagnósticos, de novas cirurgias, perspectivas sombrias. Olha para o teu corpo, essas marcas, elas não apenas alteraram a estética do teu corpo, elas são marcos memoriais do Deus que nos assiste numa mesa e numa sala de cirurgia. Você precisa saber, sabe aquela roupa velha que você guarda e não deixa nunca a sua esposa dar a ninguém, e ela nem entende porque você se apegou àquela blusa, aquela cor estranha.
Talvez você nunca tenha dito para ela que ela carrega a memória de dias de lutas, de lágrimas. Você sobreviveu a momentos sombrios. E cada vez que você olha para aquela blusa velha surrada, daquela cor estranha, você lembra, Deus esteve lá comigo naquele dia. Eu enfrentei fornalhas de fogo, e o quarto homem andou comigo. Saí ileso do fogo. Eu andei em covas de leões, e Deus os fez dormir famintos, e guardou a minha vida de ser devorado. Quantos têm memórias e histórias? Podem levantar suas mãos. Aleluia, aleluia. Eu sinto a graça de Deus nesta manhã aqui, porque Deus está trazendo à memória fatos, experiências, para você saber que você não está só. E embora você coloque esta luta como a maior e mais contundente, mais perigosa, não é. Você já venceu batalhas maiores. Você já atravessou o Jordão em pé enxuto. Olha o tamanho do teu Deus. Olha o quanto teu Deus é capaz de fazer. Lembra disso para inflar o peito e ficar de cabeça erguida diante da tua batalha, porque tu não entrarás só. É isso que Deus está dizendo, Josué. Este povo vai enfrentar uma Canaã poderosa. Desse povo vai enfrentar terra de Jebuseu, Ferezeu, exércitos sanguinários, homens terríveis, que matam a gosto, com prazer. E à medida que eles se intimidarem e acharem que serão presas fáceis, devorados por esse grande e poderoso exército, as pedras amontoadas dirão não. Deus está com vocês. Deus está com vocês. A graça de Deus, a mão de Deus, a arca repousa no meio de vocês. No meio de vocês. Esta é a palavra de Deus para pessoas aqui esta manhã. Você não está só, meu irmão. A arca de Deus desceu sobre este lugar para permanecer. É prova contundente de que a graça, a misericórdia, a presença do Deus Todo-Poderoso não se afastou de nós. Se encoraje, meu irmão. Erga a sua cabeça. Erga a sua cabeça. Há um hino de um cantor que diz assim: tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já... Vocês conhecem esse hino, né, meus irmãos? E esse hino fala justamente dessa fidelidade de Deus que está posta. O tempo está passando, mas há uma segunda verdade. Estou indo já para a reta final. Os músicos podem vir chegando, porque vocês aqui tocando aquela musiquinha é a memória de que eu preciso correr mais. A segunda verdade, meus irmãos, desse relato, dessa história, é que as memórias nos ajudam a não viver de forma ingrata e desconectada. As memórias produzem gratidão em nós, mas também elas conectam o nosso presente com o nosso passado. Elas conectam o nosso presente com a nossa história, o lugar que viemos, os pais que tivemos, a história de Deus na nossa família. Não somos, meus irmãos, produtos de um acontecimento casual, fortuito, inesperado. Não estamos no vácuo da nossa própria história. Deus já caminhava com os nossos pais antes de nos conhecer e de nos tornar pessoas como somos hoje. Os filhos de Israel precisavam lembrar que o Deus que os guiava pelo Jordão agora era o mesmo Deus que visitou Abraão nas suas lutas e nas suas crises. É o mesmo Deus que protegeu Isaac das mãos dos filisteus. É o mesmo Deus que peregrinou ao lado de Jacó nos dias das suas fugas. E a gente precisa pensar nos memoriais como essa conexão de uma história que se estende não só do presente para o futuro, mas do presente para o passado. Não cheguei hoje aqui, não caí de paraquedas.
Deus caminha comigo e com a minha família. Esse sentimento Deus quer trazer ao seu coração, para que isso desenvolva na tua alma senso de gratidão, senso de dependência. Deus quer isso para o seu povo, meus irmãos. É por isso que Ele estimula que este povo não seja ingrato, não perca essas memórias, que são memórias das graças de Deus, das ações de intervenções. Hoje muitas pessoas estão vivendo uma fé desligada da história. Elas não lembram da libertação, da provisão, da misericórdia. Deus quer reacender sua memória hoje. Talvez o amor dos primeiros dias, dos primeiros anos. Há tanta gente, meus irmãos, sentindo o amor esfriar, o desânimo abater a alma e o coração. Lembre do que você já viveu, do que Deus já te fez experimentar. Mas uma terceira verdade dos memoriais é que os memoriais, eles nos convocam a transmitir a fé como herança. Nós temos uma fé como herança que precisa passar de uma geração a outra. Meus irmãos, a pedagogia do texto é relacional. Olha como diz: quando os filhos perguntarem: que pedras são essas, pai? Que quadro é esse? Que foto é essa? Que roupa velha é essa que o senhor não deixa a mamãe nunca dar para ninguém? Que cicatriz é essa no seu corpo? Filho, essa é a história de Deus com seus pais. Essa é a história de Deus com a sua família. Precisamos contar, gente. Não é uma fé imposta, é uma fé contada, narrada, que é despertada pela curiosidade, mas que transmite sinais de graça para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. Você está construindo algo que gere perguntas nos seus filhos sobre Deus? Sua vida desperta curiosidade espiritual nas pessoas que estão ao seu redor? Esse é o intento. E eu quero terminar esta palavra perguntando assim: como a gente pode construir memoriais hoje? Porque essa mensagem não estaria completa se eu pelo menos não apresentasse alguns caminhos que a gente pode ter e fazer e trilhar, para também ter os nossos marcos, ter os nossos memoriais da nossa história. Quantos aqui nesta manhã já tem 30 anos de fé? Levante a mão. Quantos aqui já tem 40 anos de fé? Levante a mão. Quantos aqui já tem 50 anos de fé? Levante a mão. Meu Deus. Gente, é meio século de caminhada. Eu queria poder ter assim dias e dias para ouvi-los. Porque é história de milagres, gente, de intervenções de Deus, de provisões. Como é que eu faço para construir marcos dessa história, pastor? Primeiro, leve sempre com você algo do lugar em que Deus agiu na tua vida e na tua história. No dia que Deus agiu, no momento que Ele agiu, leve alguma coisa dali. Leve alguma coisa. Leve com você. E deixe lá guardado em algum lugar. Para vez por outra você ir lá e tirar e dizer: olha aqui, ó. Ou ansiedade. Tu pensa que vai me matar, é? Ou medo. Tu pensa que eu vou perder o sono hoje? Sabe o que significa essas pedras dentro desse vasinho aqui, desse vidrinho? Eu sou sobrevivente de lutas maiores do que essa que eu estou passando. Eu já enfrentei desertos e passei por eles. Eu já lidei com gigantes muito mais poderosos do que você. Eu vou dormir em paz, porque meu Deus não dorme. Eu vou descansar, porque meu Deus não descansa. Eu vou repousar em segurança, porque o meu Deus não tira férias. Ele trabalha por aqueles que o amam. Levante sua mão para adorar este Deus esta manhã. Você quer construir marcos e memoriais? Resista o que Deus faz.
tenho mania de anotar. Não sei se anota, mas compra um caderninho, anote a data, a hora, e guarde lá e vá anotando. Um dia você não estará mais aqui. A gente passa, a gente envelhece, e o caderninho fica. Aí um dia um filho desobediente, desviado, que ouviu tanto de você sobre Deus, mas decidiu abraçar o mundo e o pecado, ele vai olhar esse livrinho, vai abrir e vai dizer: meu Deus, como eu estou longe do Deus dos meus pais. Conte a sua história, escreva, registre. Terceiro lugar, conte para os seus filhos, transmita às novas gerações da sua família. Fale da fidelidade de Deus em voz alta para eles. Conte da salvação de Deus que te alcançou. Diga que eles são respostas de oração e promessas de Deus para a tua vida. Porque os filhos da gente, eles começam a ter a ideia de que eles são únicos no mundo, de que a história da humanidade começou com eles. Mas diga que não, que muita água passou debaixo dessa ponte, no mundo e no tempo que eles não eram nem um sonho ainda. Antes que eles se tornem filhos rebeldes e grite dentro de casa dizendo que são donos do nariz, diga assim alto lá: eu lhe dei para Jesus, você não tinha nem nascido, você não é dono de nada. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele tem promessas para ti, Ele tem um chamado para ti. Você pode fugir hoje, amanhã, depois da manhã, mas Ele vai te pegar na curva, Ele vai te trazer, Ele vai te ajeitar, Ele vai desentortar você, Ele vai colocar você no prumo, porque eu tenho promessas sobre você, sobre o seu futuro, sobre os seus filhos, sobre as futuras gerações da minha casa. Quantos têm essas promessas e podem adorar Jesus agora? Aleluia. Os nossos filhos são portadores de promessas. Fique de pé nesta hora em nome de Jesus. Eu estou terminando esta palavra. E eu penso aqui em 3 pessoas que podem estar aqui esta manhã. Olhe para mim, por favor. Talvez você seja alguém que deixou suas memórias caírem no esquecimento. Sua fé perdeu profundidade e você parou de lembrar. Talvez você seja essa pessoa que não lembre mais, ou que nunca tenha parado para lembrar. Talvez você seja alguém que nunca estabeleceu memoriais, vive apenas de experiências pontuais, sem testemunho contínuo da vida, vive de igreja em igreja, culto em culto, reunião em reunião, pregação em pregação, vai aonde parece mais interessante. Você não tem história, não tem identidade, você não tem uma família para chamar de sua. Talvez você não tenha repassado aos seus filhos os feitos de Deus na sua vida. Eu não sei aonde você está nesses 3 grupos, mas eu quero orar por você nesta manhã, porque independente do que aconteceu até hoje e até agora, hoje e nesta manhã, Deus quer estabelecer um marco e um memorial na tua vida e na tua história. Vem aqui agora. Vem aqui. Saia da onde você está. Já está vindo pessoas. Venha em nome de Jesus. Venha, saia da onde você está. Deus, eu quero viver essa história, Senhor, e esta manhã, este marco, este memorial simboliza, significa, Deus, o meu retorno, a minha reconciliação, o quanto eu me aproximei de Ti, e agora definitivamente. Talvez marque o comprometimento que você assume hoje de transmitir aos seus filhos,
de ser um pai zeloso e cuidadoso, para que os teus filhos sejam também portadores dessas memórias que você tem experimentado com Deus. Saia do lugar que você está e venha. Eu quero orar pela tua família, pelos teus filhos. Você que tem sofrido com o distanciamento dos teus filhos do Senhor, e você sabe que existe uma história, eles viveram essa história junto de você. Vem em nome de Jesus. Enquanto os irmãos adoram o Senhor com o hino, você vai sair do lugar que você está. Eu falo com pessoas que estão acompanhando o canal da nossa igreja, a nossa rádio também, pastor. Os irmãos que estão acompanhando a Templo Central FM. Venha, saia de onde você está e venha. E reclama com o próprio coração. Nem dá tempo dele se recuperar. Saia de onde você está e venha. Se essa palavra te alcança hoje, bate venha. um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando sua Deus fala com você esta manhã, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração e faz tudo para não te ver sofrer. tente lembrar que Deus renove tuas forças esta manhã, meu irmão. Que Deus renove tua coragem, tua fé esta manhã. Quantas vezes Ele já te levantou. Eu quero orar por você agora. Deus bendito, nós estamos diante de Ti, na Tua presença. Senhor, eu falei a palavra que o Senhor mandou falar. O Senhor sabe a razão e o propósito, e eu sei que ela nunca volta vazia, Deus. Que vidas estejam hoje sendo mudadas, transformadas, para viver novas histórias, Deus. Oh Senhor, temos tanto para contar sobre Ti, temos tanto a lembrar sobre Ti. Que nossos memoriais não fiquem empoeirados, Deus, esquecidos no lugar da nossa casa em que não visitamos mais, mas que sejam memórias vivas, perceptíveis, visíveis, para que nós e nossa família saiba o quanto Tu és poderoso, Deus. Eu Te louvo por esta manhã, eu Te agradeço, eu bendigo o Teu nome. Obrigado pela Tua presença no nosso meio, no nome santo de Jesus. A igreja aplaude Jesus, glorificando em nome de Jesus. Deus abençoe.